Irmãos, me perdoem, tenho muita dificuldade para falar com essa máscara. Mas eu quero que aí no seu lugar, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27. Pastor João, assim que ele me falou que eu ia pregar hoje, eu tinha preparado um texto. Compartilhei com nossos irmãos na congregação de Vila Guarani hoje pela manhã. Imediatamente senti arder no meu coração de que eu deveria compartilhar o mesmo texto, a mesma meditação com os irmãos aqui hoje à noite. Eu já quero adiantar que eu não tenho nenhuma intenção de ir além do que Deus tem para nós. Então, se a sua expectativa hoje estava direcionada para a pessoa que ia pregar, eu acabei de desmontar ela. A sua expectativa agora, vamos alinhar a nossa expectativa e espere ouvir a voz de Deus, e não a minha. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 11. É uma leitura um tanto quanto longa, mas é um ponto extremamente importante da nossa caminhada. Eu peço que você preste atenção no que eu vou ler agora. Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, o povo reunido, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E o presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Amém? Isso é um trecho do que Jesus passou, parte do processo que Jesus teve que enfrentar para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que veio ao meu coração enquanto eu estava estudando e meditando nessa palavra, e diz respeito à nossa habilidade, à nossa capacidade de ouvir, de escutar.
O que nós ouvimos, o que nós escutamos e quem nós ouvimos, quem nós escutamos, determina muito de quem nós somos. Então, as pessoas que você costuma ouvir, as vozes que você costuma dar atenção, os pensamentos que dominam a sua mente, definem quem você é. Definem quem você é. E eu quero trazer os irmãos hoje para um pensamento, para uma meditação, algo que tem vindo ao meu coração com muita força. Quem você está ouvindo? Quem está direcionando os seus passos? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de profunda adversidade, dias de muita dificuldade, por causa dessa doença que está à nossa volta. Mas essa questão não é direcionada para este momento, mas sim para toda a sua caminhada, o antes, o agora e o que você continuará fazendo depois. E eu quero que você pare para pensar como você tem tomado as suas decisões e feito as suas escolhas. Como você tem feito para seguir nos caminhos e escolher as direções da sua vida. Nós vemos que logo no começo do texto, Pilatos faz uma pergunta. Você é o rei dos judeus? Ele sabia que esse era o ponto-chave da acusação sobre Jesus. Ele está dizendo que é rei. Ele está dizendo que é rei, ele está se opondo à autoridade constituída aqui. Mas nós sabemos que o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo vai muito além deste reinado humano, ele é eterno, mas ele diz, eu tenho ouvido falar que você é o rei dos judeus. Jesus Cristo diz para ele, tu o dizes. Já começa por aí o ouvir. E mais para baixo, Pilatos vai conversando, vai interrogando e vai percebendo que Jesus não responde, Jesus não se defende, ele é acusado, ele é apontado, ele é questionado e ele se mantém em silêncio, ele se mantém calado. E eu presto atenção na trajetória de Jesus e tudo isso que ele viveu, e todas as vezes que Jesus queria fazer algum questionamento, ele fazia diretamente para Deus. E eu já aprendo uma lição nesse texto. Não importa o quanto estão apontando, o quanto estão dizendo, o quanto estão falando de você, do que você vive ou do que você é. Não se prenda em discussões. Reclame para Deus. Como Jesus fez, ele ficou calado. Ele tinha argumentos para se defender. Mas não, ele preferiu ficar calado. E isso impressionou Pilatos. O silêncio daquele homem, e ele percebeu o furor daqueles que atacavam a Jesus, e ele percebeu uma oportunidade de dar uma chance para aquele homem que ele viu que era justo, tinha um costume de libertar um preso. Ele falou, então vou levar esse homem ao povo, e o povo vai decidir então, eles vão ter uma oportunidade. E aí eu comecei a me perguntar e prestei atenção, mas de que povo que ele estava falando? O povo que foi alvo do ministério de Jesus Cristo até aquele momento. O povo que viu Jesus Cristo curar, o povo que viu Jesus Cristo pregar salvação, amor, arrependimento, esperança, viu o cego enxergar, viu o coxo andar. O mesmo povo que viu Jesus Cristo fazer milagres, teria a oportunidade de tirá-lo da cruz. Este mesmo povo. Mas os sacerdotes e os anciãos foram e persuadiram o povo. Disseram, escolham Barrabás. Eu fiquei prestando atenção e falei, poxa vida, o povo foi enganado, porque ouviram o que não deveriam ouvir. E eu quero deixar bem claro para você que esse texto, hoje nos nossos dias, não fala de carne e não fala de sangue. O Evangelho de Jesus Cristo é salvação, e é salvação para todos. Mas eu estou querendo falar das vozes que falam na sua mente, que falam no seu coração. Eu não estou falando de pessoas que vão até você para falar. Eu estou falando das vozes que te atacam na sua intimidade, nos seus pensamentos, nos seus momentos sozinhos, aqueles pensamentos negativos que vêm para te destruir. Essas vozes, as vozes que nós não devemos ouvir. Satanás não tem o poder de saber o que passa na sua mente, mas ele sabe
como te atingir? Ele lança setas, ele cria situações para que você se enfraqueça, para que você se entristeça, para que você desanime, e ele vem com mentiras dizendo a seu respeito que você não é, que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Ele vem para mentir e te enganar, e muitas das vezes a nossa força, o nosso ânimo, o nosso desejo de caminhar se enfraquece, porque nós escutamos estas vozes. E eu quero te convidar esta noite para você parar de ouvir a voz do inimigo que tenta falar mentiras a seu respeito e começar a ouvir a voz de Deus, começar a ouvir a voz do Espírito Santo que clama e grita dentro de você: você é um escolhido, você é salvo, você é separado, você é meu, eu te escolhi, eu te chamei. Pare de dar ouvidos ao diabo e comece a ouvir o seu Deus. Você não pode esquecer o Jesus Cristo que você serve. Você não pode esquecer tudo o que ele deixou escrito na palavra, como esse povo esqueceu. Eu penso, eles esqueceram, não é possível. Mas nós tomamos a mesma decisão deste povo constantemente, quando nós damos ouvidos às setas do maligno que vem na nossa direção. Quando nós escolhemos nos entregar ao desespero, ao desânimo, ao cansaço, ao fracasso, ao invés de aceitar para nós o processo de Deus, que com certeza nos levará à vitória, entenda, por mais difícil que seja o seu caminho, Deus te escolheu. Por mais difícil que pareça a situação que você está vivendo, Deus te escolheu. Por mais pecador, falho e miserável que você seja, Deus mandou o único filho para morrer de braços abertos, para que você pudesse caminhar confiando que Ele te perdoa, Ele te ama e que Ele te chamou. O diabo é um mentiroso. Sempre que eu tiver a chance eu vou falar isso. Ele é um mentiroso, porque ele mente a seu respeito. Não seja bobo. Não aceite as mentiras do diabo para a sua vida. Não se permita enganar pelo adversário. Pilatos insiste. Mas que mal ele fez para vocês? O povo, pelo que eu entendo no texto, nem deu atenção para ele. O povo se inflamou, pedindo a morte de Jesus Cristo. O barulho da multidão, as pessoas se inflamaram, pedindo a morte do Filho de Deus. Se nós sabemos que existia um plano de salvação, e isto era necessário, Deus já sabia de tudo isto. Isto era necessário. Tanto que quando Pedro tentou livrar Jesus, foi com a espada. O que ele falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Não vem impedir o plano que Deus fez para mim. Então ele sabia, mas esse texto nos deixa lições das escolhas que nós temos que fazer na nossa intimidade. Nós estamos vivendo numa geração que sofre tremendamente com depressão, angústias profundas. Essa quarentena acabou somatizando e aumentando ainda mais. Pessoas começaram a ter ainda mais dificuldade para lidar com essas questões da mente. Por quê? Porque o adversário está atacando a mente daqueles que são cristãos e daqueles que não são cristãos. Porque ele sabe que se ele te destruir por dentro, acabou. Você tem uma imagem de que está muito bem, mas se ele te destruir por dentro, acabou. Eu vim para te dizer que aquele que fez o mundo, aquele que criou o universo, aquele que construiu, que fez você, mora aí dentro, repreende esse espírito maligno, essa angústia, sai dessa posição, não aceita essa mentira, não aceita esse jugo sobre sua vida. Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância. Muitas das vezes o diabo fala alto nas circunstâncias da nossa volta. Fala alto, nos fere, nos machuca com tudo o que acontece em volta, mas aquele que se importa com você, escolheu morar dentro de você. Pare de procurar a solução do lado de fora, ele está aí dentro te chamando, vem para a intimidade comigo, eu tenho o remédio que você precisa, eu estou aqui, e eu tenho verdade sobre a sua vida.
Deus tem verdade sobre nossa vida, sobre a nossa trajetória, sobre a nossa família. O diabo vem dizer para você: o seu casamento já era. O diabo vem dizer para você: o seu ministério já era. O seu futuro já era. A sua saúde já era. A sua história já era. E Deus vem para me dizer: eu tenho vida, eu tenho vitória, eu tenho abundância, eu tenho livramento, eu tenho cura, eu tenho salvação. Eu sou o seu Deus. É isso que ele vem me dizer, e é essa a verdade que ele tem para mim. Nós cristãos tínhamos uma plena certeza disso, mas nos últimos dias eu tenho visto muitos cristãos cansados, porque o tempo é difícil, são tempos trabalhosos, mas se nós nos mostrarmos frouxos no dia da adversidade, a nossa força será pequena. É nesse processo que você está vivendo agora, é nesse momento difícil que você está vivendo agora, que você tem que confiar mais em Deus. Ele está te moldando, Ele está te preparando, Ele está preparando você, porque no final desse processo, Ele tem algo para realizar através da sua vida, Ele tem algo para entregar em suas mãos, e o mais preocupante disso, é que o diabo sabe. O diabo sabe. Ele sabe. Não porque ele pode ler pensamentos, ele sabe, não porque ele conhece o futuro, mas porque ele está há milhares de anos lutando para destruir o homem. E ele sabe que quando um homem se submete ao processo de Deus e vai até o final, ele é derrotado. Quando o homem se submete ao processo de Deus e vai até o final, este homem, essa mulher pisa na cabeça dele. Ele sabe que quando um homem se submete ao processo de Deus e suporta toda a carga que vem, no final ele sai com o rabo entre as pernas. Ele já sabe qual é o fim do processo difícil que você está vivendo. Ele sabe que Deus te escolheu, ele sabe que Deus te separou, e é por isso que ele quer te fazer desistir no meio do processo. Ele não quer que você chegue até o final, porque ele sabe que se você suportar, ninguém te segura. Eu tenho que derrubar esse crente antes dessa prova acabar, porque se essa prova acabar, eu não consigo mais parar esse crente. Eu tenho que parar essa igreja, porque se eu não parar essa igreja agora, antes desse processo acabar, eu não consigo mais segurar essa igreja. Eu tenho que parar esse pastor, porque se eu não parar esse pastor antes dessa prova acabar, eu não seguro mais ele. O diabo sabe que se você aguentar o processo, ele não te segura mais. Porque ele sabe muito bem aquele que está lutando as suas batalhas. É um Deus que não perde nenhuma. Mas ele precisa te provar. Ele precisa permitir o processo na sua vida. Ele precisa permitir essa caminhada na sua vida, para que você tenha maturidade, conhecimento, discernimento, preparo para dar o próximo passo. Então, não acredite nas mentiras do diabo sobre você. Porque Deus escolheu confiar em você. Pilatos continua aqui, pegou uma garrafa de água, lavou a mão, falou: eu estou livre do sangue desse inocente. Um homem que não era judeu, um homem que pela postura dele nesse texto não tinha total conhecimento da trajetória de Jesus, ficou impressionado ao ficar pouco tempo perto de Jesus. E o povo que viu Jesus fazer um monte de coisa, estava pedindo a morte dele. Quando nós estamos no processo difícil, quando nós estamos na dificuldade, o diabo tenta fechar os nossos olhos, para a gente não enxergar o poder de Deus. Quando nós estamos no processo de dificuldade, ele tenta fechar os nossos olhos, para nós não enxergarmos os caminhos que Deus separa para nós. Quando nós estamos sofrendo, angustiados, as lágrimas tomam conta dos nossos olhos e ofuscam a nossa visão. Eu vim para te dizer essa noite que ele quer te curar. Ele quer te tocar, Ele quer transformar a sua vida, a sua história, a sua trajetória, porque Ele precisa de você, dando frutos na obra do Senhor, e não murmurando, chorando e sofrendo, sentado num canto. Irmãos, nós já passamos por guerras mundiais, e nessas guerras, os homens que estão à frente dessas batalhas, perceberam uma coisa muito impressionante. Quando você está numa batalha, lutando contra um exército, e você precisa derrubar o seu oponente, quando você mata um soldado, o exército, por mais que sinta a morte daquele soldado, ele continua caminhando.
Mas eles perceberam uma coisa que poderia ajudar mais a vencer na guerra. Eu não vou matar o soldado. Eu vou ferir o soldado. Porque quando o soldado está ferido na batalha, alguém do exército precisa ficar com aquele soldado. Ou seja, eu não matei, mas eu dei baixa em 2 soldados. Eu feri um, e eu já reduzi o exército, o inimigo, em 2. O diabo, ele não quer mais matar o crente, ele só quer ferir. Ele não quer mais matar a igreja, ele só quer ferir. Porque soldado ferido não consegue lutar, e o soldado ferido sempre retém alguém com ele, porque ele ainda está vivo, ele está ferido, ele precisa de socorro. Talvez 1, talvez 2 ficam para trás com aquele soldado. O diabo não quer mais tirar você da igreja, ele quer que você fique aqui, ferido. Porque enquanto você está ferido, você não consegue lutar, você não consegue dar frutos, você não consegue florescer, você está ferido. Eu disse hoje de manhã, eu vou dizer de novo hoje à noite: Deus vai curar o coração de cristãos aqui dentro desta igreja e neste ministério. Você está ferido, você está sentado, você está chorando, machucado, ofendido, talvez por minha causa, talvez por causa do pastor, talvez por causa do irmão que está à sua volta, talvez por causa da circunstância que você está vivendo. Você está ferido e você escolheu ficar parado porque você está ferido. Eu não posso mais andar ferido como eu estou, eu vou ficar aqui. Mas Deus está dizendo que Ele vai ao teu encontro, porque Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. Ele vai te curar, soldado, e Ele vai te colocar de pé novamente, em nome de Jesus. Porque o tempo urge, Jesus está às portas, Ele está voltando, e uma igreja ferida não dá frutos. Sabe o que é crescimento na casa de Deus? É conversão e batismo. Quer prova que você está ferido? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Ah, pastor, está na quarentena, não dá. Lógico que dá, irmão. Pergunta para os testemunhos de Jeová se não dá. Alguém aqui já deve ter recebido ligação a testemunho de Jeová, né? Porque eles não pararam não, agora é pelo telefone. Eles continuam falando. Ainda dá para falar de Jesus sem ter contato direto com as pessoas. Pensa se você não está ferido com alguma coisa na sua vida. Não, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Não, eu preciso resolver com a minha esposa. Eu preciso me alinhar com a minha esposa. Não, eu preciso me resolver com os meus filhos. Não, eu preciso me resolver com o meu marido. Não, eu preciso me resolver com o pastor. Enquanto eu não resolver isso aqui, eu não faço nada. Você está ferido, machucado, parado. Deus está mandando você ficar de pé, porque Ele precisa de você lutando. Ele precisa de você batalhando. Soldado ferido. Nós cantamos um hino assim, né? Deus está te mandando ficar de pé, porque Ele tem cura para você. Às vezes a ferida é na alma. Eu me deparo com feridas que machucam fundo às vezes. Eu me deparo com situações que às vezes me fazem sentir desejo de parar. Às vezes eu vejo que eu sou tão errado, e eu faço tanta coisa errada, que eu falo, nossa, o que eu estou fazendo? Eu não devia estar fazendo isso. Eu, como eu sou, com tudo que eu tenho feito e como eu tenho vivido, eu não devia estar fazendo isso. Existe uma coisa que este homem, chamado Jesus Cristo, conquistou na cruz do Calvário e te ofereceu, que se chama graça. A graça de Deus te justifica para servir. A graça de Deus te habilita para servir. Você não tem como se tornar digno de nada. É pela graça. Não se esqueça da graça. Mas eu não posso, porque
Irmão, faça. Ah, mas eu não... Irmão, faça. Irmã, levanta. Irmã, ora. Irmã, consagra. Lê a Bíblia, prega, evangeliza. Levanta na sua posição, soldado. Faça o que Deus te mandou fazer. Você não tem como se tornar digno do que Ele te entregou. O único papel seu nesta batalha é continuar lutando. Continuar caminhando na direção da vontade de Deus para a sua vida. Tem crente que fica anos e anos esperando situações na vida pessoal, na vida profissional, no ministério. Quando eu for diácono eu faço, vira diácono. Não, quando eu for presbítero eu faço, vira presbítero. Quando eu for pastor eu faço, vira pastor. Passa a vida inteira e não dá fruto. Por quê? Está associando a obra de Deus com o merecimento. Você não merece, Ele te honrou com esse chamado. Então faça da onde você está. Eu não tenho como, irmão. Quem me conhece sabe. Tem gente aqui, pastor, mãe de Milson ali. Tem gente melhor do que eu para estar pregando aqui. Mas ele falou, faça. E eu, como bom soldado, faço. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia para fazer o que Deus te mandou fazer. O povo entregou Jesus para ser crucificado. Jesus Cristo foi humilhado. A primeira coisa que eles destruíram em Jesus Cristo tentaram destruir em Jesus Cristo, foi a honra dele. Ah, você é rei? Vou lhe fazer uma coroa de espinhos, colocar uma cana na sua mão, colocaram um manto sobre as costas dele para humilhar. Jesus Cristo estava preparado para passar por tudo isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava preparado para passar por tudo isso. Mas tem uma coisa nesse texto que chamou muito minha atenção, um pouco para frente, na verdade, no versículo 46. Posso beber essa água? No mesmo capítulo 27, no versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Filho de Deus. Lá em cima, o pai falou, eu preciso de alguém. E ele disse, eu vou. O Filho de Deus, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia a quantidade de pecados que ele ia carregar nas costas, sem ter culpa alguma. Ele sabia cada segundo, cada milésimo de segundo deste processo, deste pontapé inicial da salvação da humanidade, ele sabia, e no entanto ele faz essa pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo era 100% homem, e ele estava sentindo dores de um homem, e não tem dor maior do que você se sentir sozinho. Tinha um monte de gente lá. Tinham soldados caçoando da cara dele, sacerdotes e anciãos olhando para a cara dele, dizendo, aí, bem feito. Tinha pessoas comemorando o sofrimento dele, tinha pessoas sofrendo junto com ele, mas ele estava se sentindo sozinho. Eu tenho certeza que você já teve momentos, você está dentro da tua casa, com um monte de gente em volta, e você se sente sozinho. Você está dentro da igreja, com um monte de gente em volta de você, e você se sente sozinho. E por que Jesus se sentia sozinho? Porque o único que era capaz de entender 100% do plano, daquilo que ele estava vivendo, era Deus. E naquele momento ele falou, Deus não está olhando para mim agora, ninguém está entendendo o que eu estou passando. Essa é a maior dor que você sente. Porque você fala, tem um monte de gente em volta, mas ninguém está entendendo o que eu estou sentindo. E é por isso que eu me sinto sozinho. Porque eu estou no meio de um monte de gente que não me entende. Não me entende. As pessoas não sabem a dor que eu estou sentindo, porque eles não entendem o processo que eu estou vivendo. As pessoas realmente não entendem. E essa solidão que você sente, até isso, Jesus Cristo cuidou, para que ninguém sentisse a solidão que ele sentiu aqui. E ele voltou e ele disse, olha, eu estarei com vocês até
a consumação dos séculos. Quando você estiver se sentindo totalmente sozinho em meio a uma multidão, lembre-se que existe alguém que está morando dentro de você, conhece os seus sentimentos, conhece as suas falhas, conhece as suas dores e está lutando em seu favor. Soldado, não se entregue diante dessa dor. Soldado, não desanime diante do sentimento de estar sozinho. Existe um Deus que não te desampara em nenhum minuto sequer. Ele está sempre com você. O diabo está mentindo inclusive sobre isso, querendo nos fazer sentir sozinhos. Você nunca está sozinho. Às vezes o ruído, as setas, as armadilhas do diabo são tão intensas na nossa vida. É tanto barulho, é tanto disse que me disse, é tanto problema, é tanta conta, é tanta gente, é tanta questão, que você não para um minuto sequer para ouvir aquele que mora dentro de você. E aí o desânimo vem, porque o único que te entende, você não tem tempo para ouvir. O único que te entende, você não tem paciência para ouvir. O mundo está roubando a nossa capacidade de concentração. A gente não consegue mais se concentrar em nada. Quando você estiver angustiado, se sentindo sozinho, eu não quero mais ouvir o pastor pregar, porque eu não entendo mais nada do que ele fala. Eu não quero mais ouvir música de crente, porque essas músicas de crente falam sempre a mesma coisa. Quando a frustração, a sensação de estar só foi o mais forte do que tudo o que te apresenta, existe uma coisa palpável que você pode utilizar, é a palavra do Senhor. O ser humano tem necessidade de ver as coisas. Por isso que existem tantas pessoas por aí que correm atrás de imagens, porque eles querem algo que eles podem tocar. Deus já sabia, e é por isso que Ele deixou a Bíblia para você. Quando a palavra do pastor não servir mais, pega a Bíblia. Quando o cântico dos cantores por aí não te servirem mais, pega a Bíblia. Quando as palavras de conselho não servirem mais, pegue a Bíblia. Este é o seu guia. Ele vai fazer você sentir que não está mais sozinho. Todas as palavras que estão escritas aqui é para que nós possamos caminhar em meio às dificuldades. Não se esqueça da sua Bíblia. Eu tive dias nesta igreja, há muitos anos atrás, que eu entrava no culto e eu criticava literalmente tudo. Tudo. Se o irmão viesse falar aqui e lesse, em vez de encontraram, o irmão falasse encontrarem, olha lá, sabe nem ler, quer pregar, olha lá, não sabe nem tocar, não sabe nem cantar. Eu ficava criticando porque eu estava machucado. Eu ficava criticando porque eu não estava mais consultando o meu mapa. Eu estava ferido. Eu estava machucado. Eita, estou me desfazendo aqui, né, Felipe? Obrigado, viu, Felipe? E eu quero dizer para você, por mais que tudo tenha deixado de fazer sentido para você, você ainda faz sentido para Deus. Por mais que tudo tenha deixado de fazer sentido à sua volta, você ainda faz sentido para Deus. Se apegue com a sua Bíblia, entenda a palavra do Senhor na sua intimidade. Quando os homens, a voz dos homens já não é mais suficiente para alimentar a sua alma, é o próprio Deus falando: vem que quem vai te ensinar agora sou eu. Vem para o secreto comigo. Vamos para o lugar secreto, eu e você. Eu tenho algo que eu quero contar só para você. Soldado, eu quero te curar no secreto. Os dias são maus, os dias são difíceis e trabalhosos. E as pessoas com quem Deus conta para este trabalho somos nós. Ele escolheu contar com você. E você pode escolher acreditar que Ele está com você. O meu convite essa noite, irmãos, é para que nós olhemos para Jesus Cristo. Porque Ele podia ter desistido, mas Ele não desistiu. Ele podia ter desistido, mas Ele não desistiu. Ele podia ter olhado para o processo que Ele estava vivendo e falado: é muito doloroso. Ele chegou a questionar: passa de mim, se possível for, passa de mim. Quando a resposta de Deus foi não, Ele continuou vivendo o processo que Deus tinha para Ele. E hoje, nós contamos a nossa vida, a nossa história,
como antes e depois de Cristo. Esse processo que você está vivendo hoje vai dividir águas na sua vida. E você vai lembrar, antes daquilo era de tal forma, depois daquilo as coisas mudaram. Antes daquilo eu conhecia de ouvir falar, e depois do processo eu conheço de andar com Ele. Antes do processo eu só sabia da Bíblia quando o pastor contava para mim. Depois do processo eu subo no púlpito e prego. Antes do processo eu não tinha coragem de falar de Jesus para ninguém. Depois do processo eu sou o primeiro a abrir a boca para professar o Evangelho. Antes do processo eu não sentia nada. Hoje, mesmo sozinho, ouvindo o irmãozinho desafinado tocando violão na consagração de manhã, eu sinto a presença de Deus. Não é sobre o que está à sua volta, é sobre o que está dentro de você que eu estou falando. Não é sobre o que está à sua volta. Pare de olhar em volta, porque senão você vai morrer, crente. Vai ficar deitado. O exército precisa de você. Eu não estou falando do exército da Transformar. Que bom se você estiver aqui. Bem-vindo, nós queremos cuidar de você e lutar com você. Mas eu estou falando do exército de Cristo. Eu estou falando da igreja de Cristo na terra. Deus tem um plano na sua vida, na sua vida, na sua vida, na minha vida. E a obra de Deus está carente daqueles que saem com ousadia, empunhando a sua espada e falando: eu sei que o meu Redentor vive. Não se preocupe com o que você está vivendo agora. Deus tem vida, vida eterna, vida com abundância. Viva o processo que Deus separou para você, calado, orando, chorando, mas não pare de caminhar. Tem uma canção que fala, e nós cantamos ela hoje de manhã, né? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Eu não vou cantar mais nada. Solta o cabo da nau. Sabe o que ele está querendo dizer? Tira a mão do controle da sua vida, mas continua remando. Solta o cabo da nau, mas toma os remos nas mãos. Abra a mão do controle, mas não pare de remar. Vão mentir para você, o diabo vai mentir para você. Está remando, mas quem está controlando o teu barco? Está indo para o buraco, você não está vendo nem para onde está indo. Quem você pensa que é? O meu Deus mandou eu remar. Eu não quero saber para onde Ele está me levando. O meu Deus mandou eu remar, e eu vou continuar remando. Mas olha aí, está virando para a esquerda, para a direita. O meu Deus mandou eu remar. Ele não disse que eu ia decidir o caminho, Ele me mandou remar. Enquanto Ele quiser, eu vou continuar remando. Não tem acordo. O que Deus fala para você tem que ser lei. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. O que é fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, eu estou remando sem controle na direção do desconhecido. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Eu estou caminhando sem o controle da embarcação, na direção da escuridão, sem saber para onde eu estou indo, mas eu acredito que aquele que está me conduzindo está me levando para águas tranquilas, e nessas águas tranquilas eu viverei em paz, porque Ele cuida de mim. Aleluia! Não quero saber o caminho, eu quero remar. Eu não quero saber o caminho, eu quero remar, porque foi isso que Ele me mandou fazer, foi isso que Ele te mandou fazer. Soldado, levanta e rema. Para de tentar descobrir o caminho, porque os caminhos de Deus são segredos. Os sonhos de Deus para a sua vida são segredos. Mas uma coisa eu posso te garantir: a Bíblia nos garante que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são de bênçãos, não são de mal. Então continua remando, e Ele está te levando para águas tranquilas. Ai, mas dá um medo. Irmão. E como dá?
É por isso que tem que ter fé. E é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você não consegue caminhar na direção do desconhecido se você não confiar em quem está segurando no cabo da nau. E quem está com a mão no cabo da embarcação da sua vida, da minha, dessa igreja, do corpo de Cristo na terra e do plano de salvação da humanidade é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então, calma. Está difícil. Está doendo e vai doer. Mas Ele está no controle da embarcação. Soldado, se levante. Soldado, ouça a voz de Deus. Não ouça as mentiras do diabo. Ouça a voz de Deus e não as mentiras do diabo. Amém? Ouvir a voz de Deus vai salvar a sua casa. Ouvir a voz de Deus vai salvar o seu casamento. Ouvir a voz de Deus vai salvar a criação dos seus filhos. Ouvir a voz de Deus vai salvar os seus negócios. Ouvir a voz de Deus vai salvar o seu ministério. Ouvir a voz de Deus vai te fazer morar no céu. Amém? Eu quero agradecer, eu não quero me estender mais, até aqui que o Senhor falou no meu coração, mas eu quero que você guarde bem forte no seu coração, que Ele tem cuidado de você, mesmo que o diabo diga que não, Ele tem cuidado de você, amém? Louvado seja Deus, aplauda o Senhor e eu agradeço a oportunidade.